Olá pessoal, na segunda aula sobre produtos notáveis, caso do quadrado da soma de dois termos, nesta questão é pedido para efetuar como achar melhor. E a primeira questão eu estarei demonstrando detalhadamente, como eu fiz no vídeo anterior, aplicando a distributiva aqui. Eu posso falar que eu tenho os termos, que é A mais 3x, e multiplica o A mais 3x. E aqui eu estarei aplicando a distributiva. A vezes A, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1 dá 2, então A ao quadrado. Sempre que eu multiplicar uma letra ou número por ele mesmo, eu posso colocar ele elevado ao quadrado, ok? Outra observação, como eu falei na outra aula, eu não estarei fazendo regra de sinal, pois todos aqui são positivos, então já posso colocar o mais. Agora eu estou multiplicando o A pelo 3x. A vezes 3x dá 3AX. Se eu quisesse colocar o x na frente do A ou na frente do 3, daria na mesma, ok? Novamente, mais. Agora o 3x vezes o A dá 3AX novamente. Estou copiando o sinal de mais de novo. 3x vezes 3x, 3 vezes 3 dá 9. E x vezes x dá x elevado ao quadrado. Então aqui temos o quadrado do primeiro, mais, uma vez, duas vezes, então duas vezes o primeiro vezes o segundo, como eu comento, ou 3AX mais 3AX, dá 6AX. E copio o último termo, 9x elevado ao quadrado. Está resolvido o primeiro caso. Aqui já aplicando o método prático, o quadrado do primeiro, 10 ao quadrado dá 100. X ao quadrado dá x ao quadrado mesmo. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Lembrando que quando não tem nada na frente da letra, sempre vale 1. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 1 dá 20. E as letras eu copio. X, Y. Então 2 vezes 10x dá 20x, vezes y dá 20xy. Mais o quadrado do segundo, que é o y elevado ao quadrado. Eu gosto de utilizar esse método, pois assim ganhamos tempo e ocupamos menos espaço. Na letra C temos x mais meio elevados ao quadrado. Novamente aplicando o processo prático, o quadrado do primeiro, então x elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Estarei demonstrando aqui, duas vezes o x e multiplica o meio. 2 vezes x dá 2x. Toda vez que eu multiplicar um número por meio, vai dar metade desse número. Então 2x vezes meio dá 1x. Ou quem preferir, pode ser feito assim também. 2 vezes o x vezes meio, que é 1 sobre 2. 2 vezes x dá 2x, vezes 1 dá 2x. No denominador, copiei o número 2. 2x dividido por 2 dá x. Então o resultado de 2 vezes x vezes meio é x. Como eu falei aqui, eu posso simplificar e ficamos com o x. Mais o quadrado do segundo, demonstrando essa multiplicação. 0,5 e multiplica 0,5. Esquece os zeros, esquece as vírgulas, multiplica o 5 pelo 5, não dá 25. Contando as casas que tínhamos após a vírgula. Uma casa, duas casas. Então esse número deve ter duas casas após a vírgula. Imagine que a vírgula estivesse após o último número. Uma casa, duas casas. Acrescentamos a vírgula e o zero. Então 0,5 elevado ao quadrado é igual a 0,25. Na letra D, aqui temos meio também, pois 1 dividido por 2 dá 0,5. Porém, agora eu quero o resultado em forma de fração. Então vamos lá. O quadrado do primeiro, x elevado ao quadrado, sempre vai dar mais. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, que eu estou resolvendo aqui do lado. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é meio. 2 vezes x dá 2x, vezes 1 dá 2x. Dividido por 2. Como eu demonstrei há pouco,
2x dividido por 2 dá x, pois é como se eu tivesse simplificado um 2 pelo outro. Então aqui posso colocar o x. Novamente o sinal de mais. Agora o segundo elevado ao quadrado, meio elevado ao quadrado. Eu posso falar que é meio vezes meio. 1 vezes o 1 dá 1. E 2 vezes o 2 dá 4. Ou, se preferirem, ainda podemos falar o seguinte. Temos meio elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, de uma maneira ou de outra, chegamos na mesma resposta. Então, o último termo vale 1/4. E assim eu termino a segunda aula da sequência. Espero que estejam entendendo as explicações. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.